No início do presente ano letivo, a Reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, juntamente com a colaboração da Associação Académica e do Conselho de Veteranos da Universidade, lançou uma iniciativa denominada Praxe Inclusiva e Solidária. A iniciativa teve como finalidade alterar algumas regras já estabelecidas, bem como mudar à praxe uma atitude mais pedagógica. Fiz uma reunião com todos os veteranos, portanto, na aula magna da Universidade, onde estavam cerca de 300 estudantes, que são os mais antigos, disse-lhes que eles teriam que ser vistos como pessoas que teriam que ter uma atitude mais pedagógica e não ser vistos pelo lado negativo que tem sido, que a comunicação social tem vindo a divulgar. E foi com um trabalho de pedagogia que iniciamos um percurso que me parece que tem que ser ainda melhorado, que foi um primeiro passo e que também foi muito claro que só permitiria praxe em determinados locais do campus universitários que não interferissem no normal funcionamento das aulas e que tivessem apenas como missão a integração do estudante na academia e não o exercício da violência psicológica. De que forma é que a praxe é vista pela entidade do campus da UTAD? Como um problema, como algo que tem que ser resolvido e de uma forma pedagógica. E foi neste contexto que lançamos a praxe inclusiva e solidária por uma razão muito simples, porque os estudantes não podem estar associados a maus exemplos de práticas militaristas, práticas que exercem um efeito psicológico muito negativo nos estudantes, mas pelo lado positivo dos estudantes. Há estudantes que têm grandes dificuldades para estudar, que têm que trabalhar, que têm que desenvolver a sua atividade em paralelo. Há estudantes que fazem atividades de responsabilidade social, com uma forte componente cívica, e nós valorizamos esse tipo de ações. E por isso, este ano lançamos um desafio aos estudantes, que foi de fazerem a praxe inclusiva e solidária, em que eles trabalharam para boas causas da sociedade. E isso sim pode ser feito extramuros. O restante tem que ser feito no interior do campus, de uma forma de integração na academia e essencialmente reduzido no tempo. A Associação Académica, bem como o Conselho de Veteranos da UTAD, apontam aspectos positivos nesta iniciativa, não só para a instituição, mas acima de tudo para os alunos. Defino-a como sendo essencial, primeiro, para que os calouros conheçam a cidade, pois essa iniciativa passou-se na cidade e não aqui na universidade, e depois defino-a como sendo algo que devia acontecer sem ser preciso que acontecesse, ou seja, se eu estou a praxear na cidade, e se eu tenho ao meu dispor, e falo enquanto qualquer praxador, não estou a dizer que sou eu ou a Associação Académica, se eu tenho ao meu dispor 20 pessoas que podem alegrar a vida de alguém que vai passar, porque é que não de alegrá-la? E portanto, nesse sentido, o conceito das praxes solidárias enquadrou-se perfeitamente no plano que a Reitoria, a Associação e o Conselho de Veteranos queriam traçar para os calouros deste ano. Como é que define a praxe aqui na UTAD? Inclusiva, integradora, tem sido este ano, sobretudo, temos pautado por uma praxe cada vez mais solidária, fruto também de conversas constantes e de um diálogo saudável com a Reitoria e com a Associação Académica. Para António Fontainhas, reitor da Universidade, a praxe é um problema nacional que deve envolver todas as entidades de forma a valorizar o lado positivo desta tradição. A praxe é um problema nacional que deve envolver não só os mais antigos, os veteranos, mas também os dirigentes associativos, as instituições, em criar uma alternativa para tudo aquilo que tem vindo a acontecer. Temos vindo a valorizar o lado negativo da praxe e deveríamos, em meu entender, privilegiar a inclusão dos estudantes na academia. Por isso, no interior do campus devem existir atividades de integração dos estudantes na academia. António Fontainhas reforça que os estudantes dão contributos positivos para a sociedade e, desta forma, a iniciativa Praxe Solidária contribuiu para mostrar o lado positivo das praxes. Nós consideramos que deve existir integração dos estudantes no campus e isso são outros formatos que nós queremos implementar, mas também mostrar o lado positivo dos estudantes. Os estudantes fazem coisas boas para a sociedade. Há estudantes que apoiam alunos carenciados, dando explicações. Há estudantes que fazem recolha de alimentos. Foram os estudantes que fizeram uma limpeza geral no campus através nesse conceito de praxe solidária, que fizeram recolha de fundos para instituições de solidariedade social
social, ao fim e ao cabo, foi mostrar aos alunos que chegam à universidade atividades que vão sendo feitas ao longo do ano por determinados núcleos de estudantes. A iniciativa levada a cabo pela UTAD pretende sensibilizar toda a instituição, nomeadamente os praxeadores. Até ao momento, não há lembrança de nenhuma situação grave praticada nas instalações da universidade. Situações de violência ocorrem todos os dias, nas mais variadas ocasiões, e dentro de praxe nós não negamos que elas possam acontecer. Se nós virmos, claro que enquanto praxeadores até, temos de alertar os nossos colegas que podem estar a agir mal e dizer-lhes. Mas são situações esporádicas, das quais nós não temos controle, até porque quem tem de as controlar é o Conselho de Veteranos. Vão acontecendo situações menos boas, mas tudo depende também do que define menos boas. Se menos boas, uma pergunta se algo do género do que se tem definido nos últimos tempos na comunicação social, não tenho conhecimento de nada de tão grave que deixa que possa ser tão mediático como tem sido nos últimos tempos. Como é que defines as praxes aqui na UTAD? Eu defino como meio de integração apenas. Por acaso eu gostei bastante de estar nas praxes. Foi uma maneira engraçada de conhecer as pessoas. E acho que de outra maneira seria um bocado mais complicado. Eu nunca tive essa situação, nunca tive essa experiência dessas situações que aconteceu ultimamente, como por exemplo a Praia do Meco. Eu sempre tive praxes espetaculares, nunca tive problemas. Na UTAD, a praxe é permitida no campus da universidade durante um período limitado que a instituição pretende reduzir. António Fontainhas diz que não quer criar guetos e, como tal, as praxes têm que ser praticadas à vista de todos. Estou convencido que aqueles que foram os chamados praxeadores no próximo ano vão fazer práticas não piores, mas sim melhores. E aí este é que é um dos problemas também da praxe que também tem que ser visto, é que de cada vez mais, quanto pior se faz, no ano seguinte ainda é pior e, portanto, teremos que alterar e romper com esta ruptura. E, nesse aspecto, eu, enquanto reitor, considero que dentro do campus tenho que ter essa atitude e já tomamos medidas muito concretas, em diálogo com os veteranos, sempre em parceria com a Associação Académica. No exterior do campus, consideramos aí que é um problema da sociedade. Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, as praxes apresentam números positivos. Nos últimos anos, 90% dos estudantes frequentaram as praxes e essa mesma percentagem praxou 2 anos depois. A partir do momento em que, ao longo dos últimos anos, temos cerca de 90% das pessoas que ingressam no ensino superior, na sua primeira matrícula, a frequentar as praxes, e desses 90%, 2 anos depois, quando chegam ao 3º ano, há os mesmos 90% a praxar, acho que devemos partir do pressuposto que as praxes são positivas e que são boas cá na UTAD. Os alunos aqui da UTAD aderem com facilidade às praxes? Penso que este ano na UTAD entraram cerca de 1000 e poucos alunos. Nós, em 2 semanas, conseguimos juntar cerca de 700 alunos, 800 alunos do primeiro ano num Parque Corgo para fazer umas filmagens que depois fizeram parte do cartaz da Semana de Caloiro. Portanto, acho que esse número reflete bem que a facilidade com que as pessoas aderem à praxe. Para a Associação Académica, bem como para o Conselho de Veteranos, a solução não passa por acabar com as praxes. Não passa, efetivamente, por acabar com as praxes. Como disse ao início, a praxe é um fenómeno social e, como tal, é impossível acabá-lo, porque anda lá quem quer, ninguém é obrigado a lá andar. Enquanto Associação Académica, achamos, efetivamente, que as praxes não hão de acabar. Não nos cabe a nós dizer que devem ou não acabar, achamos que não hão de acabar. E, portanto, estão a fazer-se esforços para alertar as pessoas dos excessos e para, mais do que alertá-las, tentar levá-las a não os cometer. Essa é a nossa principal missão. Ninguém acaba com a praxe. Acabar como? Se for proibido à luz do dia, ela transita para sítios, se calhar, que vão ser mais perigosos. Portanto, vai passar a ser algo oculto, algo tabu. E temos muitos outros casos, muitos outros exemplos em que, quando a coisa se torna tabu, não melhora, não funciona.
Aderir à praxe ou não é uma decisão que cabe aos estudantes e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro garante que não fazer parte das praxes não é sinónimo de exclusão. O conceito de anti-praxe, existir ou não, é uma dúvida, porque eu posso não ir à praxe, e sou um aluno normal que não quer ir à praxe, eu posso ser anti-praxe, que é manifestar-me contra aquela praxe. Portanto, perceber-se de que forma é que sofrem ou não consequências os alunos que não estão na praxe é complicado, porque há alunos que são perfeitamente integrados sem ser da praxe e poderá porventura haver outros casos mais esporádicos e neste caso muito mais específicos que possam sofrer, eu não digo sofrer consequências porque acho que esse não é o termo correto, mas possam não se integrar tão bem ou tão rápido quanto aqueles que andam na praxe. António Fontainhas confessa que nunca praxou durante a sua vida académica, mas reforça que viveu outra geração que nada tem a ver com a que se vive atualmente. Eu nunca fui praxador porque sou de uma outra geração. Nós éramos uma geração em que discutimos mais ideais políticos, políticas universitárias, políticas interventivas na sociedade e, portanto, eram outros momentos. Não há forma de comparar e por isso percebo que surjam pessoas da minha geração que condenem veemente e até considerem como algumas destas práticas como sendo práticas claramente fascistas. Percebo perfeitamente porque no nosso tempo vivíamos outro momento. Hoje percebemos que evoluiu noutro sentido, mas que é importante também fazer não diria fazer uma ruptura, mas é preciso inverter e iniciar um percurso contrário em que os estudantes têm que ser mais responsáveis, mais integrados do ponto de vista da sociedade e não propriamente sendo vistos na opinião pública como os futuros maus exemplos para o país, porque não são. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro não quer deixar morrer as praxes académicas, mas sim mostrar o lado positivo destas práticas que nos últimos dias têm sido alvo de conversa pelos piores motivos. O projeto Praxe Inclusiva e Solidária mostra o que de melhor se pode fazer por uma instituição e por uma cidade que beneficia com a movimentação de estudantes.